Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira, da Rádio Vax NGR, essa que você vê no começo do programa. Meus amigos, minhas amigas, hoje, dia 4 de novembro de 2023, está no ar o programa Ponto de Vista. Esse aqui, o oferecimento da loja virtual Jans, Japa NS. Jans. Você encontra a loja virtual Jans no Facebook. Procure e você vai encontrar lá as ofertas do dia. Está lá escrito https venda com h no final.com.br loja virtual Jans. Vocês vão encontrar as ofertas, tá bom? Muitas, imperdíveis, com preço muito bacana. Feito o nosso comercial, vamos então direto ao assunto e já vamos dar aquela olhadinha básica na agenda do presidente que trabalha. Hoje, sábado, dia 4, consta aqui na agenda sem compromissos oficiais. Sem compromisso. Hoje é sábado, sabe como é que é, né? O Lula está se recuperando de cirurgia ainda. Vamos então entender a situação. Mas já fez exercício. Vocês viram nos vídeos o Lula se exercitando, dizendo que fez perna, fez braço, fez não sei o que e tal, e vai correr e tá lá. Tá mais em forma que eu, que estou aqui com 58 anos. O Lula é 20 anos mais velho que eu. Não parece, né? O velhinho está em forma. Pois é, mas vamos dar então aquela olhadinha na agenda do presidente Lula do dia 3 de ontem. 9 horas da manhã, telefonema com o presidente do governo em exercício da Espanha, Sr. Pedro Sánchez. Depois, várias reuniões. 9h30 da manhã, reunião ministerial com o pessoal da infraestrutura. 15 horas, reunião com o chefe do gabinete pessoal do presidente da República, Dr. Marco Aurélio. 15h30, a reunião com o advogado-geral da União, Jorge Messias. 16h30, reunião com o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Sr. Rodrigo Pacheco. E às 19 horas, reunião com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Esse presidente trabalha, gente. Vamos ser sinceros. Vocês lembram o outro presidente? O que faria no final de semana? Motocicletas pagas, pagando gasolina, pagando aluguel de moto para todo mundo, pagando comida, né? Tem um vídeo de uma motociata dele, acho que do dia 28 de setembro, 28 de agosto, por aí. Não foi ninguém, só tinha ele andando de moto lá. Acabou o dinheiro, né? E ele não vai mexer no Pix, lá nos 17 milhões dele, não vai. Está tudo investido, não vai mexer, tá? E não vai pagar para ninguém lá. Então, ele não quer nem pagar para o advogado defender. Né? Meus amigos e minhas amigas. Pois bem, mas vamos começar o programa, então, o ponto de vista, abordando um assunto muito trágico que está acontecendo aqui no mundo, né? Nesse nosso planeta. Vamos ver aqui. Eu gostaria de começar lendo um versículo bíblico, tá bom? Para os irmãos católicos, irmãos evangélicos, pentecostais e coisas que tais. Está em Lucas 13:34. Diz assim, ó, eu tenho aqui várias versões, eu vou ler algumas para vocês. Diz aqui a Bíblia do Rei James, né? King James atualizado. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não aceitastes. João Ferreira de Almeida, que é de grande uso nacional aqui no Brasil, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta a sua ninhada debaixo do braço. Eis aí o recado. Quem deu esse recado? Nogueira.
da Rádio Vox NGR. Quem deu esse recado? O nosso Senhor Jesus Cristo. No contexto, diz assim, contudo, Jesus, no contexto que Jesus disse, que ele quis dizer isso. Contudo, prosseguirei eu o meu caminho hoje e amanhã e depois de amanhã. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Então aí ele fez o enunciado, né? Pois é. E fala aqui, com toda certeza vos asseguro que não mais me vereis até que venha proclamar, bendito que vem em nome do Senhor. Até que os israelenses digam isso. Porém, hoje em dia, meus amigos e minhas amigas, apenas 3% dos israelenses são messiânicos, são israelenses que creem que esse Jesus da Bíblia foi o verdadeiro Filho de Deus que veio pelos pecados do mundo. 3% apenas. Os outros acreditam que esse Jesus que nós cremos, que boa parte do mundo crê, né, que os cristãos creem, foi uma pessoa, um arruaceiro, uma pessoa que fazia bagunça e que estava contra o governo, que estava contra a igreja, e aí igreja e governo se juntaram contra ele e ele acabou crucificado. Pois é, apesar de todos os sinais e aquelas coisas todas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que meus amigos e irmãos, principalmente evangélicos, atentem-se. Os israelitas que estão hoje lá em Jerusalém, 3% apenas creem que Jesus é o Salvador. E esses israelenses que estão lá não são os mesmos da Bíblia e não são nem os israelenses originais, os que são descendentes, né, de Davi e dos israelitas da época. Não são esses aí, infelizmente. Então, vocês têm que tomar cuidado quando fazem uma defesa. Olha, é Israel, é a cidade, é o povo de Deus. Israel, na verdade, é o país, né? É o país, né, de Jerusalém, a cidade santa. Não é aquela lá. Jerusalém, Jesus disse que vai descer do céu. Então não é essa a cidade santa que os pastores fazem caravanas para lá. Alguns abandonaram os fiéis lá. Tem vídeos aí no YouTube de pessoas que foram abandonadas por pastores lá. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Ninguém aqui está defendendo o Hamas, ninguém está dizendo que eles tinham razão em matar as pessoas inocentes, não. Não tem razão. Apesar de ser uma defesa, porque constantemente Israel invade, né, e mata as pessoas por lá, então eles resolveram dar um troquinho ali. E aí isso serviu de argumento para que Israel começasse então esse massacre que nós estamos vendo hoje. Porque uma guerra se trava entre um país e outro país. Uma guerra se trava entre um exército com tanques, aviões, navios, tal, e outro exército. O Hamas não é um exército de um país, o Hamas é um grupo. Muitos denominam grupo terrorista, porque faz atos como esse que fez, que pode ser enquadrado como um ato terrorista. Então, não se trata de uma guerra, é um extermínio de um povo. O presidente de Israel, aliás, os israelenses, na sua maioria, estão contra essa guerra
isso tem que ser dito também. Os israelenses lá não querem essa guerra. É o primeiro-ministro, é o presidente do país que está fazendo esse genocídio com o povo da Palestina. E eu vou contar para vocês aqui um detalhe. Por que eles estão empurrando o povo para fora de lá? Porque lá, na saída da Palestina para o mar, tem uma jazida de gás natural. É por isso que tem americanos lá dizendo, olha, eu vim aqui para tentar fazer um acordo de paz. Estão de olho no gás, já na saída ali para o mar. É isso. É por isso que aquele povo tem que sair dali, daquele território, para que Israel tome conta ali, as indústrias logo vão se estabelecer. Guardem esse vídeo. As indústrias de gás, de petróleo, logo vão se estabelecer naquela região ali e vão começar a extrair o gás daquele lugar e comercializar. Guardem bem isso. Isso é muito importante. O motivo da guerra está aí. É por isso que aquele povo tem que ser tirado dali, custe o que custar. Porém, como usando aqui as palavras de Jesus, eu digo a vocês, isso vai ter um preço, e o preço vai vir em cima dos israelenses. Aguardem, aguardem. Mas vamos falar aqui agora então de outra questão, né? Passado esse capítulo aqui, esse ponto aqui que eu tinha que falar para vocês sobre a guerra e dar o ponto de vista da Rádio Vox NGR sobre esse assunto. Vamos falar aqui sobre as eleições do ano que vem. Meus amigos, minhas amigas, vocês viram, acompanham aí, está no meu blog, Rádio Vox NGR, está na minha página, que um prefeito bolsonarista escondeu quase 9.000 cestas básicas e deixou o povo passando fome e falava para o povo que o governo não estava nem aí, o povo, que o governo não ajuda, não sei o quê, e as cestas estavam escondidas lá. Como foi descoberto isso, Nogueira? Sempre. Havia na cidade, Bagé, se eu não me engano, né? Lá no sul, havia na cidade vereadores do PT. E os vereadores, uns 3, se eu não me engano, descobriram, denunciaram. E agora o prefeito vai responder por isso. Então, meus amigos, vejam a importância de ter vereadores, até mesmo o prefeito. Porque se o prefeito fosse do PT, obviamente que as cestas não estariam escondidas, já teriam sido distribuídas. Mas vejam a importância de pelo menos vereadores do PT. Eu digo vereadores porque tem as câmaras na cidade, tem aí algumas cidades que tem 5, 6 vereadores, outras têm 20 ou mais. Onde eu moro aqui, em Várzea Paulista, a Câmara atualmente tem 11 vereadores, mas há quem diga que esse número pode subir para 15. Então vejam a importância. E aqui, em Várzea Paulista, infelizmente, por enquanto, nesse período aqui, nós não temos nem prefeito, nem vereador do PT. Já tivemos um prefeito aí espetacular do PT, que foi eleito 2 vezes, tivemos vereadores muito atuantes do PT, de muita briga na Câmara, tivemos, hoje não temos, mas poderemos voltar a ter. E eu quero que vocês se atentem para esse caso desse prefeito, que por ser direita, por ser do lado do Bolsonaro, por ser bolsominion, escondeu as cestas e deixou o povo passando necessidade. Vejam vocês, pensem, meditem sobre a importância de escolher bem
os prefeitos e os vereadores. Pensem bem em quem vocês vão votar. A eleição está aí há menos de um ano. A Rádio Vox NGR é votada para tratar de assuntos políticos, né? Então é óbvio que isso tem que estar em pauta. Tá certo, meus amigos, minhas amigas? O programa Ponto de Vista de hoje fica por aqui. Acabou, certo? Mas não se preocupe, amanhã, depois de amanhã, tem mais. Se não tiver, nos próximos dias, obviamente terá. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Instalem a Rádio Vox NGR no celular para que vocês acompanhem as notícias. Tá bom? Muito bem, muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.